em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E nós vamos ler do versículo 1 até o 13, e depois nós vamos caminhar um pouquinho por esse livro também. Então, 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, queridos? Então hoje nós vamos meditar nessa passagem e vamos falar um pouco a respeito do chamado de Davi. Então vocês sabem, no mês de julho, nós começamos a ministrar sobre esse tema, o chamado de Deus para as nossas vidas, e ministramos sobre alguns chamados, por exemplo, o chamado de Jeremias. Falamos também sobre o chamado de Abrão, Abrão ainda não se chamava Abraão quando Deus falou com ele. Falamos também sobre o chamado de Gideão, e nessa manhã vamos falar sobre o chamado de Davi. Então o objetivo é ler passagens como essas, explicar essas passagens e então aplicar essas passagens para as nossas vidas. E Davi, vocês sabem, ele é um personagem bíblico muito conhecido, e Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E aonde está isso na Bíblia? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, ali você começa a ver Deus se referindo a Davi de uma maneira especial. Mas isso é confirmado pelo apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, versículo 22, quando o apóstolo Paulo estava ali na cidade de Antioquia, e ele estava pregando ali para os judeus na sinagoga, e ele começa a fazer um panorama da história de Israel desde a saída do povo do Egito. E aí em Atos 13, 22, ele chega em Davi, e ele diz que Deus testifica a respeito de Davi, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará
toda a minha vontade. Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse homem, esse homem que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E eu posso dizer para vocês que ser segundo o coração de Deus não é algo que se limita a Davi. Eu também posso ter um coração segundo o coração de Deus, você também pode ter um coração segundo o coração de Deus. Então, ao meditar nessa passagem, nós vamos ver quais eram as características dessa unção de Davi. Vamos aplicar alguns princípios para as nossas vidas, para que nós possamos ser também achados por Deus como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Então, o que essa passagem está dizendo é que Samuel, o profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel e foi também um sacerdote, ele recebe do Senhor a direção de ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Deus havia rejeitado o atual rei, que era Saul, um rei que demonstrou ser uma pessoa soberba, uma pessoa rebelde, e Deus então rejeita Saul, e agora ele escolhe uma outra pessoa para assumir o reinado de Israel. E ele fala então com Samuel, vai até Belém, vai até um homem chamado Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos. E aí Samuel, ele fica com medo, ele diz assim, mas como, Senhor, eu vou fazer isso se Saul, atual rei, souber que eu estou indo ungir um futuro rei de Israel, ele vai me matar. E Deus diz, não se preocupe, fale que você vai sacrificar ao Senhor. E realmente ele ia também para fazer esse sacrifício. E ele então vai, ao chegar ali em Belém, os anciãos da cidade veem ele e se assustam, e perguntam, é de paz a tua vinda? E ele diz, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Chama ali alguns anciãos, santifica Jessé e os seus filhos, e chama-os também para o sacrifício. E aí, quando eles estão ali no local determinado, o primeiro filho de Jessé, que passa diante de Samuel, é o filho mais velho, é Eliabe, um homem, acredito eu, alto, forte, já fazia parte do exército de Israel, e Samuel, ao bater os olhos no primogênito de Jessé, ele diz, certamente é esse certamente é aquele que Deus escolheu. Por quê? Porque ele estava olhando para o estereótipo, ele estava olhando para a aparência do rapaz, e na mesma hora Deus intervém e diz assim, não atentes para a sua altura, para o seu tamanho, para a sua força, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui nós já podemos começar a extrair alguns princípios para as nossas vidas, algumas lições para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero dizer, baseado nesse texto, é que o homem ungido por Deus, o homem ou a mulher aqui também, segundo o coração de Deus, é alguém que guarda o seu coração. É alguém que entende que Deus não está interessado na aparência exterior, mas Deus está interessado no nosso coração. E se você observar a vida de Davi, você vai ver que Davi era alguém que valorizava muito a pureza de coração. É só você observar os seus salmos. Por exemplo, você vai ler o Salmo 51, e você chega numa certa altura do Salmo 51, onde Davi clama a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí você vai ler o Salmo capítulo 24, você está lendo o Salmo, e Davi ele diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Aí você vai avançando na Bíblia e você chega no livro de Provérbios. Provérbios foi escrito por um dos filhos de Davi, o rei Salomão, aquele que substituiu Davi no trono. E aí você chega no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, que é talvez um dos versículos chaves do livro, e ali Salomão diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem
as saídas da vida. Então nós vemos que o homem, segundo o coração de Deus, é alguém que valoriza o seu interior, é alguém que busca em Deus uma purificação interior. Ele não se preocupa com a aparência exterior, mas ele se preocupa com o seu coração. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê que Jesus, ele fez duras críticas aos escribas, aos fariseus, aos homens religiosos da sua época. E as críticas de Jesus eram exatamente nesse sentido. Por exemplo, ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus disse assim, por fora vocês são bonitos, estão adornados, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, cheios de carniça, cheios de podridão. E Jesus disse a eles, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então Jesus, ele estava dizendo, ei, vocês se preocupam demais com a aparência, com o estereótipo, vocês se preocupam demais com o que as pessoas pensam a respeito de vocês, mas o interior de vocês está cheio de maldade, está cheio de hipocrisia, está cheio de pecado. É isso que Jesus disse. E numa das passagens clássicas, onde Jesus critica os fariseus estavam ali questionando Jesus a respeito dos discípulos, né? Os discípulos, eles comiam, por exemplo, sem lavar as mãos, e os judeus, eles tinham o hábito de se lavar muitas vezes, de passar por vários rituais de purificação antes de se alimentar. E os fariseus chegam para Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí Jesus olha para eles e diz assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, o que contamina o homem é o que sai da boca, porque o que entra pela boca vai para o ventre e depois é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e do coração procedem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, os homicídios e as blasfêmias, e são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então nós vemos Jesus dizendo, ei, vocês estão olhando da maneira errada, estão olhando de fora para dentro. O nosso olhar, ele tem que ser de dentro para fora. Então o que eu aprendo nessa unção de Davi, nesse chamado de Davi, é que nós devemos cuidar do nosso coração. Aí você vai avançando nas cartas paulinas, as cartas dos outros apóstolos, e o que Paulo diz em Romanos 12? Ele diz, ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, uma mudança de mente, uma mudança interior, uma metanoia. Aí você avança para as cartas de Pedro, e Pedro, ele vai dizer algo especificamente para as mulheres, mas serve para todos também. Ele diz assim, que a beleza da mulher não deve ser nas vestes, em vestidos bonitos, em joias, em maquiagem, mas deve ser no coração, no interior, num espírito que teme a Deus. E hoje, quando nós olhamos muitas vezes para a igreja, o que nós vemos são as pessoas se preocupando com a beleza exterior. Por exemplo, quanto tempo você passou se arrumando talvez para vir no culto? É uma pergunta. Mas quanto tempo você passou preparando o seu espírito para estar aqui? Buscando a Deus, para que esse fosse um tempo de adoração, onde você estivesse preparado, preparada para receber a palavra do Senhor. Então muitas vezes nós estamos nos preocupando com o exterior. Você vê às vezes a rede social de cristãos não difere em nada das redes sociais do mundo, né? Nós vemos às vezes sensualidade dentro da igreja, barrigas, decotes, coisas expostas. Pedro está dizendo, ei, não, a beleza, ela não deve ser exterior, a beleza, ela deve ser interior, deve ser no coração, deve ser uma beleza espiritual. E quando você limpa o seu interior, automaticamente o exterior fica limpo também. É isso que Jesus disse, né? Jesus disse, ei, fariseu cego, limpa o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo, né? Então quando o interior é limpo, o exterior é uma consequência, né? Até isso me faz lembrar a época em que eu ainda era solteiro, já faz tempo, tá, irmãos? Já vai para quase 24 anos. E quando Deus me mostrou a minha esposa, né? Ela tinha
apenas 15 anos, irmãos, né? E eu olhei para ela um dia e eu falei, nossa, tem algo diferente nessa moça. Mas não foi em nenhum momento atração sexual, não, meus hormônios não trabalharam, não foi aquele negócio, nossa, que gata, nada disso. Eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente, assim. Olhava para o sorriso e falava, não, ela tem algo diferente. Parecia que eu via uma pureza, algo dentro dela, Deus foi me revelando. E eu falei, não, é diferente, isso aqui não é como eu estou acostumado a ver, né? Não é uma beleza exterior, né? Não que ela não tivesse, mas eu consegui ver ali o seu coração, né? E fui tendo convicção de que essa era a pessoa com quem eu queria casar e era a vontade de Deus também para a minha vida. Então por que muitas vezes nós falhamos na igreja? Por que muitas vezes o trabalho na igreja é um trabalho assim que não anda? Porque nós muitas vezes focamos nas coisas exteriores. Nós queremos um aprimoramento exterior da pessoa, não, tem que ser uma obra interior. Quando Deus muda o nosso coração, o exterior é mudado automaticamente também, né? Então, por exemplo, se para você é difícil fazer a obra de Deus, se para você é difícil viver uma vida que agrada a Deus, é porque você não teve teu interior mudado ainda, porque quando o nosso interior é mudado, se torna leve fazer a vontade de Deus, se torna prazeroso obedecer a lei e os decretos de Deus. Não sou eu quem digo, quem diz isso é o próprio Senhor. Quando você vai, por exemplo, para Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20, já temos citado esse texto aqui, Deus diz assim, eu tirarei de vocês o coração de pedra, e colocarei em vocês um coração de carne, e porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem de acordo com as minhas leis, com os meus decretos e com os meus estatutos. Então, quando o coração é mudado, a vida cristã se torna leve, obedecer a lei se torna leve, na verdade a lei do Senhor se torna um prazer. Então, se para você é um peso ler a Bíblia, viver a Bíblia, ser cristão, é um sinal de que talvez você ainda não tenha sido regenerado, transformado de dentro para fora, porque quando o nosso coração é transformado, Deus, Ele também transforma o nosso exterior. E aí eu quero citar aqui uma frase, né? Na verdade é mais do que uma frase, é uma citação de um ex-secretário da Agricultura dos Estados Unidos, o nome dele é Ezra Taft Benson, né? Já é falecido, inclusive ele fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá, irmãos? Ele era mórmon, mas vamos deixar a nossa religiosidade de lado aqui, tá? Não estou aqui aprovando a doutrina deles, mas a citação desse ex-secretário da Agricultura dos Estados Unidos é muito boa. Olha só, abre aspas, ele dizia assim, o Senhor trabalha de dentro para fora, o mundo trabalha de fora para dentro, o mundo tira as pessoas das favelas, Cristo tira as favelas de dentro das pessoas e depois elas mesmas saem das favelas. O mundo molda o homem mudando o seu meio. Cristo muda o homem e depois muda o meio. O mundo determina o comportamento humano, mas Cristo pode mudar a natureza do homem. Fecha aspas. Então veja só, não adianta você tirar uma pessoa da favela. A favela tem que sair de dentro da pessoa. Se na favela não sair de dentro da pessoa, a pessoa volta para a favela rapidinho. Agora, quando Cristo tira a favela de dentro de uma pessoa, essa pessoa, por conta própria, ela sai da favela, ela muda de vida, porque a mudança foi uma mudança de dentro para fora. E é isso que Deus quer fazer com você, irmão. É isso que Deus quer fazer comigo. É isso que esse chamado, essa unção de Davi me ensina. Uma mudança interior, de dentro para fora. O chamado é para que você rasgue o seu coração, se humilhe na presença de Deus e diga, Deus, transforma a minha vida, senão me mata. É esse sentimento que nós temos que ter. Eu preciso ser parecido com o Senhor. Por exemplo, quando você vai ler ali o livro do profeta Amós, né, citei Amós, né, que foi chamado quando ele era boiadeiro e colhedor de figos silvestres, né, de sicômoros. Amós, ele tem uma visão de um cesto de frutos de verão, ou de frutos maduros, e aqueles frutos representavam o povo de Israel. E aí quando você vai interpretar a visão, né, você vê o que Deus queria dizer com aquilo. O que é um fruto maduro? Um fruto maduro é um fruto que aparentemente ele está bonito, mas por dentro ele já começou a apodrecer.
né? Então esse é o problema do fruto maduro. Apesar de ainda estar com uma aparência boa, se ele não for consumido, ele já está começando a estragar. E Deus está dizendo para o povo de Israel: assim são vocês, como um cesto de frutos maduros, ou seja, vocês têm uma boa aparência, mas por dentro vocês estão estragados, né? Então por isso que Jesus falou muito sobre isso, inclusive nas bem-aventuranças, ali no Sermão do Monte, né? Uma das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Então o chamado de Deus para a comunidade cristã Nova Jerusalém, nessa manhã, é um chamado semelhante ao chamado de Davi, de nós olharmos para dentro de nós pedirmos: Senhor, lança luz no meu coração, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, porque eu quero ser como o Senhor. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu quero extrair dessa passagem, ou a segunda lição, é quando o profeta Samuel ele pega um chifre de azeite e unge Davi no meio dos seus irmãos, né? O detalhe aqui, eu já falei isso semana passada, é que Davi era um improvável também, né? Pode ver que Samuel chama Davi e os seus filhos ali para o sacrifício, e Jessé, ou melhor, chama Jessé e os seus filhos para o sacrifício, e Jessé nem lembra de Davi, né? Então passam-se ali os 7 filhos de Jessé diante de Samuel, e não eram nenhum deles, né? Davi estava esquecido, Davi estava trabalhando, né? E Samuel tem que perguntar: mas você não tem mais nenhum filho? Ah, tem um, mais moço, está trabalhando, está apacentando as ovelhas, né? Então Davi, ele era um improvável, talvez nem o pai dele acreditava, né, que ele pudesse ser o ungido do Senhor e o escolhido de Deus, né? Então Deus, ele realmente escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Mas Samuel, então, ele pega esse chifre cheio de azeite. O detalhe do chifre é muito importante, porque se você for ler um pouco antes a unção de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Saul, ele foi ungido num vaso de barro, né? Um vaso, algo frágil. E você vê que o reinado de Saul foi um reinado frágil, especialmente a nível de caráter desse rei. Mas Davi não, ele é ungido no chifre do azeite. E o chifre fala de sacrifício, fala de força, fala de perseverança, né? Porque para que aquele chifre estivesse ali na mão do profeta, foi necessário o sacrifício de um animal, né? Então Davi, ele teve esse reinado de sacrifício, de força, de perseverança. E eu afirmo com convicção que a perseverança é a qualidade mais importante dos vencedores, daqueles que realizam aí o propósito de Deus nas suas vidas, né? Então o que falta para as pessoas muitas vezes é perseverança. Por quê? Porque a vida cristã, de maneira geral, e o próprio ministério, não é uma corrida de 100 metros, irmãos, né? Então nós estamos até aí numa época olímpica, né? Então vale a pena falar sobre isso. Ontem eu acompanhei a final dos 100 metros ali, feminino, né? Então as mulheres, elas fizeram 100 metros em pouco mais de 10 segundos, né? Foi mais ou menos isso. Acho que os homens fazem abaixo dos 10, né? Enfim, não lembro agora o recorde mundial dos homens, mas enfim, né? A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, né? Rapidinho, as coisas acontecem e você tem a tua medalha no peito. Não, a vida cristã e a vida ministerial é uma maratona, irmão. Então precisa de fôlego, precisa de preparo. E é isso que falta para muitas pessoas, porque o sucesso, na verdade, é quando você vai fazendo as coisas que precisam ser feitas e não desanima, e continua em frente, e segue. Não é isso que Paulo falou: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos, necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a vida cristã é uma vida que exige perseverança, ministério exige perseverança. Se você é uma pessoa que oscila, se você é uma pessoa que quer as coisas rápidas para ontem, não vai dar, você vai se frustrar. E aí é uma palavra para as gerações mais atuais, né? A geração aí do fast food, a geração do hambúrguer, né? A geração do micro-ondas. Vocês não sabem esperar. Vocês recebem muito estímulo pronto, rápido, sem esforço nenhum. É isso que a tecnologia faz com vocês. Vocês não sabem pagar preço para nada.
Então põe a cara no pó e diga: Deus, muda a minha vida, me ensina a ser perseverante. Porque vocês são muito levados pelo momento, né? Não sabem pensar a longo prazo, por exemplo, né? Não, estou sofrendo agora, mas puxa, lá na frente eu vou ser bem-aventurado. Esse sofrimento agora vai valer a pena. Inclusive, né, falando aí dos 100 metros, né, por mais que a corrida seja rápida, para chegar lá e ganhar tem que sofrer bastante, né? A mulher que ganhou, ela sofreu, pode ter certeza, porque é um dia a dia de treinamento, né? Dia a dia de treinamento para chegar no momento e receber a coroa, né? E assim é a vida cristã, só que um processo muito mais longo. E aí eu vou citar aqui uma frase, né, de um autor chamado Thomas Paine. Ele diz: tudo que obtemos com excessiva facilidade valorizamos muito pouco, só damos real valor ao que amamos. Deus sabe pôr o preço certo nas coisas. Então Deus, ele vai pôr um preço. Por exemplo, Davi, ele foi ungido nesse momento aqui, ele tinha cerca de 17 anos, mas ele não assumiu o reinado nesse momento. Ele foi ungido rei, ele não saiu daqui rei. Sabe quando que ele se tornou rei? Ele começou a reinar em Hebrom com 30 anos. Com 30 anos ele começa a reinar em Hebrom, e ele só vai reinar em todo Israel aos 37 anos. Ou seja, do chamado, da unção de Davi, até o cumprimento da promessa foram 20 anos, irmãos. Agora vai lendo ali o que aconteceram nesses 20 anos. Ele ficou deitado numa rede tomando água de coco, é isso que ele ficou fazendo? Não leia o contexto. Sofrimento, perseguição, ameaça de morte. Então a vida cristã é uma vida que exige da nossa parte perseverança. Isso me lembra do meu avô, né? Os mais antigos já me ouviram falar várias vezes. Meu avô, que eu não conhecia o pai da minha mãe, né? Só conhecia o pai do meu pai, ele é uma inspiração para mim quando eu vi a história dele. Veio ainda jovem da Itália, de uma família de viticultores, né? De agricultores, com o sonho de plantar uva, de fabricar vinho aqui no Brasil, né? E ele começou esse sonho na região ali de Santa Catarina, próxima à cidade de Caçador, num local chamado Bugre. E ele inicia a sua plantação, e eu vou resumir bastante aqui. No primeiro ano, próximo ao tempo da colheita, uma geada fora de época atinge a região e destrói ali a produção dele, e ele não colhe um cacho de uva sequer. E ele disse assim: se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor. No segundo ano, ao contrário do ditado que diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, aconteceu a mesma coisa. 2 anos, uma geada fora de época atinge a produção e ele tem prejuízo. Terceiro ano vem, acontece a mesma coisa. 3 anos, aconteceu uma geada fora de época e o meu avô teve prejuízo, ele teve a sua produção comprometida. Diz que nesse terceiro ano minha avó ficou irada. Pegou um machado, saiu de casa e falou: vou detonar tudo. Ela estava pronta para derrubar o parreiral do meu avô. E o meu avô segurou ela e falou: não, vamos esperar mais um ano. Se ano que vem a gente tiver outro prejuízo, aí sim, a gente volta para São Paulo, vou trabalhar como empregado, enfim. E ele dobrou o joelho, católico, fervoroso, né, dobrou o joelho ali debaixo do parreiral e orou a Deus, né, colocou aquilo diante de Deus. No 4º ano, ele teve uma produção muito boa, surpreendente em termos de qualidade, quantidade, começou a vender uva, a fabricar ali o seu vinho e sustentou a família, né, durante toda a sua vida dessa maneira. O detalhe é, queridos, que até hoje o parreiral do meu avô está de pé, né? Minha mãe sempre que vai lá para aquela região, ela traz uva, traz suco de uva, traz vinho, enfim, né? Isso que eu não cheguei a conhecê-lo. Eu tenho 45 anos, tá? Ele morreu 3 anos antes de eu nascer. Então é um parreiral aí talvez daqui a um tempo centenário, né? E ele está o quê? Produzindo até o dia de hoje. Por quê? Porque ele foi uma pessoa perseverante. Então muitas coisas na nossa vida são assim. Você trabalha, você investe, você faz, parece que nada está acontecendo, parece que as coisas não estão indo, mas chega um momento em que você começa a colher aquilo que você plantou. Mas qual é o segredo? O segredo é você não desanimar, o segredo é você perseverar. Então o que eu aprendo aqui nessa unção de Davi, nesse chamado de Davi, é também esse sacrifício, a força, a
perseverança, irmãos. Então a vida cristã vai exigir isso, vai exigir renúncia, vai trazer sofrimento para você. Ser um cristão verdadeiro é sofrer também. Se você não está sofrendo por ser cristão, questione o seu cristianismo, porque quando você entra nessa vida, você se alista num exército e você agora tem um inimigo, que é Satanás, que é o mundo, que é o sistema, e isso vai trazer muito sofrimento na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Amém? Então, primeira coisa que eu vejo aqui, a questão de deixar Deus trabalhar a sua vida de dentro para fora. Segunda questão é o sacrifício, a força, a perseverança. Vamos adiantar um pouquinho e vamos para os versículos 21 e 22 de 1 Samuel 16. Diz assim: assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Então nós vemos que depois de ser ungido rei de Israel, ele vai servir o rei atual como escudeiro. Saul ele começa a ter problemas, como Deus o rejeitou, um espírito maligno da parte do Senhor, inclusive, começa a oprimir Saul, a possuir Saul. E Saul fica endemoniado. E aí Davi era um tocador de harpas, né? E eles chamam Davi para tocar harpa para Saul. E quando Davi estava ali tocando harpa, o espírito maligno saía de Saul, ele sentia alívio. E aí Saul ele começa a conhecer Davi, e Davi passa a servir Saul, ele se torna o escudeiro do rei. O que é um escudeiro? É alguém que leva a arma, ali a espada, o escudo, que cuida da armadura do rei, que cuida ali das coisas do rei. Então veja só que interessante, o cara é ungido rei, e agora ele está servindo o rei rejeitado, o rei atual. Então o que eu vejo aqui na vida de Davi? Eu vejo um coração de servo, queridos. Então a unção de Davi, o chamado de Davi, foi um chamado para ser servo, amém? Para ser servo, né? Quando você vai para a Bíblia e vai estudar sobre a questão de ser servo, uma passagem que a gente não pode negligenciar é aquela passagem de Marcos, capítulo 10, se não me engano, a partir do versículo 35, onde a mãe, né, de Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, ali os filhos do trovão, ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, permita que na tua glória os meus filhos se assentem ao teu lado, um à tua direita e um à tua esquerda. Ela faz esse pedido para Jesus. Resumindo aqui a história, os outros 10 ficam indignados com Tiago e João. Eles ficam bravos: pô, tua mãe vem aqui pedir para Jesus, para vocês se assentarem um do lado direito, outro do lado esquerdo. Eles ficam muito bravos. E aí Jesus chama os discípulos e traz um ensinamento. E ele diz assim: se vocês quiserem ser os primeiros, sejam os últimos. Se vocês quiserem ser os maiores, sejam aqueles que servem. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então você quer ser grande, meu irmão? Então sirva. Quer ser o maior? Seja o menor. Davi entendeu isso, foi servir o rei atual. Porque hoje, por que eu falo isso? Porque hoje todo mundo quer ser líder, né? Todo mundo quer estar por cima. Vai numa livraria evangélica, ou uma livraria secular também, né? Vá ali na parte que fala de liderança, vai lá. Nossa, irmão, falta livro. É muito livro de liderança. Agora vai procurar um livro que fala de ser servo, de ser o último. Não tem. Na verdade eu conheço um, né, do Charles Swindoll, que é uma pergunta: eu, um servo? Então agora Deus está nos chamando para quê? Para ser servos, irmãos. Quem não aprende a ser servo, não merece, não deve estar também numa posição de liderança. Então no reino dos céus a pirâmide é invertida. Os maiores são os menores, os primeiros são os últimos, os grandes são aqueles que servem. Por isso que os discípulos se apresentavam nas suas cartas como servos, a Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus na Páscoa, ele dá um exemplo para os discípulos, né? Ali na última ceia, ele tira o seu manto, que representa a autoridade, se veste com uma toalha, pega uma bacia com água, começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que ele estava cingido. Ele se coloca na posição de um servo que era, digamos assim, o servo mais insignificante da sua época, que lavava pés.
E aí ele diz para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Sim, entendemos. Então façam isso também uns com os outros. Então nós estamos aqui para servir, né? Para servir, irmão. Tem gente que não entende, tem gente que, eu quero ser pastor, então aprenda a servir. Né? Na verdade, ontem até o pastor Pedro lembrou aqui algo, né? Os levitas, a gente pensa que levita é músico, né? Não, levita não era músico, levita era da tribo de Levi que servia no tabernáculo, ali no templo. Uma das coisas que alguns faziam era tocar também instrumentos. Mas o que eles faziam? Eles faziam toda a manutenção de tabernáculo e templo, irmão. Tudo era com eles. Tudo era com o sacerdote, com o levita. Então o sacerdote é o que cuida, é o que serve. Por isso que Paulo fala, Filipenses 2, a partir do versículo 5, tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então tende esse sentimento em vocês. Então a unção de Davi é uma unção que fala de uma pureza de coração, de perseverança, de coração de servo. Amém? Aí temos mais aqui algumas coisas. Versículo 23, aquilo que eu já falei para vocês. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então nós vemos aqui que Davi ele era um adorador, né? Não era só dedilhar uma harpa, era adorar a Deus mesmo, né? E quando ele estava ali na presença de Saul, o espírito maligno tinha que sair. Então essa unção é uma unção de adorador, de alguém que entende que nasceu para adorar a Deus. E adoração, queridos, é você dar prazer a Deus. Então você não está aqui à toa nesse mundo. Digamos assim, das lições que nós aprendemos nesse texto, e um dos propósitos de Deus para nós, é que sejamos verdadeiros adoradores, amém? E quando uma adoração verdadeira é feita a Deus, demônio tem que sair, né? Então demônio tem que sair, então nós temos que ser verdadeiros adoradores, e uma igreja que entende esse princípio de adorar a Deus, amém? Vamos lá que tem mais alguns pontos. Aí vamos para o capítulo 17, versículo 26, aqui a gente tem uma quinta lição dessa unção de Davi. Só vou ler o 26 e vou contar o contexto. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então o que a gente vai ver aqui é que a unção de Davi foi também uma unção de guerra. Davi, ele foi ungido para ser um guerreiro, né? O que aconteceu no contexto dessa passagem? Davi foi até o campo de batalha dos israelitas, eles estavam em batalha contra os filisteus, e ao chegar lá, ele foi lá para levar o mantimento para os seus irmãos, que faziam parte do exército, e ao chegar lá, foi exatamente no momento onde um guerreiro filisteu, chamado Golias, estava afrontando os exércitos de Deus, e o gigante estava dizendo: ei, mais ou menos assim, eu quero um de vocês, o melhor guerreiro de vocês para lutar comigo. Se me vencer, vocês vencem a batalha. Se eu vencer vocês, nós vencemos a batalha. Era um homem de grande estatura, guerreiro desde a mocidade, e nenhum israelita tinha coragem de lutar com ele. Porque, só para você entender, naquela época, existiam alguns tipos de batalha. Uma delas é quando um exército ia contra o outro, frente a frente. E existia uma batalha onde o melhor soldado de um exército lutava contra o melhor soldado de outro exército. É uma luta mano a mano, é tipo um UFC hoje da vida, né? Só que com armas, até a morte mesmo, né? E quem vencesse, subjugava os inimigos. E como os filisteus tinham esse gigante, esse guerreiro poderoso, humanamente falando, ele ia lá até a linha de frente de batalha dos israelitas e intimava algum israelita para lutar com ele. E ninguém tinha coragem. Quando Davi chega, era exatamente no momento que o filisteu estava desafiando os israelitas.
E aí ele conversa, o que está acontecendo aí? E uma pessoa diz para ele, pois é, ninguém quer lutar com o gigante, mas saiba, se alguém lutar com o gigante e vencer, a família vai ser livre de impostos em Israel, e o rei vai dar a filha dele em casamento, vai se tornar genro do rei. Davi ouve aquilo e fala, o quê? Peraí, sério? Então se eu ganhar a batalha, eu não vou mais pagar imposto, e eu vou ser genro do rei? Pergunta para outro, é exatamente isso. Ele diz assim, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha só o cara, varão de guerra. Falou, pode deixar, deixa com o pai aqui, papai está aqui, não se preocupe, papai chegou. E aí a notícia chega até Saul, tem um rapaz lá que falou que vai lutar. Saiba que a Bíblia, ela não é cronológica, dá a impressão que Saul não conhecia Davi. Como que no capítulo 16 Saul conhece Davi, parece que no 17 não, porque às vezes a história não é cronológica, tá? Aí apresentam Davi para Saul, e aí Saul diz, não dá, você é menino, você é um jovem, enfim, aquele cara é guerreiro desde a mocidade, não tem como, você vai apanhar. Ele falou, não, rei, pode deixar comigo, saiba, eu sou pastor de ovelhas, e eu pastorei as ovelhas do meu pai no deserto, e quando um leão vem atacar as ovelhas, um urso, já tive experiência, eu arranquei a ovelha das garras do leão, do urso, me levantei contra o urso, contra o leão. Se Deus me livrou do urso e do leão, vai me livrar desse incircunciso filisteu. Ele convence o rei dessa maneira, e o rei fala, então tá bom. E aí coloca a armadura dele em Davi. Davi tenta andar com a armadura, não consegue, não tinha conforto naquilo, não tem como você lutar com a arma do outro, com a armadura do outro. Ele falou, não, vou do meu jeito, pode deixar. Pega o cajado dele de pastor, pega uma funda, que é um instrumento de arremessar pedras, vai até o riacho, 5 pedrinhas lisas, coloca no seu alforje e vai para a linha de frente da batalha. Quando o gigante vê ele se aproximando, o gigante fala, meu Deus, você acha que eu sou algum cachorro? O gigante fala, você vem a mim com pedra, com pau, não, e amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Davi recua? Davi pipoca? Não, Davi parte para o ataque. Davi diz assim, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou, e saiba, nesse dia eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E vai para cima, irmão, põe a pedra no alforje, roda e na testa do gigante, E alguns, quando você vê aí filmes, o gigante caiu de costas. Não, o gigante caiu de frente, Quando a pedra bate na testa dele, ele cai de frente, bum, rosto na terra. E Davi corre, pega a espada do próprio gigante e decepa a cabeça do gigante. Naquele momento, os judeus, os hebreus, eles ficam machos, E parte para cima dos filisteus, E aí é uma vitória ali esmagadora. Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Davi era varão de guerra, irmão, varão de guerra, não retrocedia, não voltava atrás, ia para cima, ia para frente. A vida cristã é olhar para frente, não é olhar para trás. Aconteceu, não importa, siga a tua vida, olha para frente. Então um cara guerreiro, um cara que não retrocedia. Então o que eu aprendo com a unção de Davi? Eu aprendo a buscar a pureza do meu coração, aprendo a ser uma pessoa perseverante, aprendo a ser um servo, aprendo a ser um adorador, aprendo a ser um guerreiro, aprendo a ser uma pessoa de habilidade. Vamos lá para o capítulo 18, agora só vou citar para ir finalizando a mensagem, capítulo 18, versículo 5, diz assim, saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Então aqui nós vemos que ele era um cara prudente, habilidoso, que dava o seu melhor, que tinha qualidades para realizar o serviço. Então é uma unção de prudência, de habilidade. Versículo 14 do capítulo 18 ainda, olha só, isso aqui faz parte de todo o chamado. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele.
Amém? Se você observou em todos os chamados que nós estudamos aqui, Deus prometeu: eu vou ser contigo, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. José, eu vou ser contigo. Josué, eu vou ser contigo. Gideão, eu vou ser contigo. Jeremias, eu vou ser contigo. Moisés, eu estarei com você. Então você mais Deus, repito o que eu falei semana passada, é sempre maioria. Importante é Deus estar com você. E finalmente, a última lição que nós podemos extrair dessa história, capítulo 22, vamos avançar um pouquinho, versículos 1 e 2, aqui Davi já estava fugindo de Saul, aqui Davi já não era mais servo de Saul, porque Saul estava querendo matar, porque entendeu que Davi era o próximo rei. Diz assim, 1 Samuel 22, 1 e 2, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então aqui, qual é a última lição que eu posso extrair dessa passagem? Davi era um verdadeiro líder. Ele era uma pessoa que influenciava. Porque o que é liderança, irmão? Líder é influenciar. Você é líder quando você influencia alguém. Liderança não é cargo, não é título. Liderança é influência. Olha, ele não tinha cargo, ele não era rei, né? Mas ele tinha influência. Veja, ele foge de Saul, ele se esconde numa caverna, a caverna de Adulão, se juntam a ele 400 homens, só tralha, apertados, endividados, fugitivos, nome no Serasa, né? Os caras com problema se unem a Davi, ali na caverna de Adulão. O que Davi faz? Se torna líder deles, treina esses caras se tornam os valentes de Davi. O primeiro exército de Davi é formado por essa galera aqui, um bando de Zé Ninguém, rejeitados pela sociedade, endividados, amargurados de espírito, rejeitados pela família, né? Esses caras se tornam os valentes de Davi. Por quê? Porque Davi era um verdadeiro líder, uma pessoa que não fugia das responsabilidades, uma pessoa de verdadeira influência. Então, o que nós aprendemos com o chamado de Davi? Primeira coisa, nós aprendemos a buscar a pureza de coração. Segunda coisa, aprendemos a buscar a perseverança. Terceira coisa, a buscar um coração de servo. Quarta coisa, uma vida de adoração. Quinta coisa, uma vida de batalha, de guerra, somos guerreiros. Sexta coisa, buscar habilidades para cumprir esse propósito que Deus tem para nós. Sétima coisa, o Senhor está conosco. E última coisa, ser influência por onde quer que nós passarmos, amém? Então, o homem que recebe a unção de Deus, ele não é influenciado, ele é quem influencia. Ele não se deixa levar pelo mundo, mas ele vai influenciar o mundo ao seu redor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, sem demoras, aí já vamos chamar a equipe de louvor.